Bom dia, amigos. Então, vamos dar continuidade ao assunto de ácido e base. Ele se relaciona com a aula anterior. Bom, em relação à estrutura dos ácidos, nós temos os ácidos chamados binários, que contêm hidrogênio e que estão ligados a um átomo não metálico. É o caso do ácido clorídrico, do ácido fluorídrico. Nós também temos ácidos chamados ternários, que são constituídos de 3 elementos, como é o caso do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico. Também ácidos quaternários, que representam 4 elementos, como é o caso do ácido cianídrico e do ferro cianídrico. Também temos ácidos chamados oxiácidos, que têm hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. É o caso do ácido sulfúrico e do ácido nítrico. Também temos ácidos carboxílicos que podem ter um ou mais grupamentos carboxilas. O primeiro hidrogênio na forma do ácido é o que é o mais ácido. O primeiro hidrogênio que é removido, ele tem acidez maior que os demais. É o caso do ácido cítrico e do ácido málico. Em relação à propriedade das bases, as bases são conhecidas como álcali. Elas têm sabor amargo, muitas delas derivam de alcaloides, que são produtos naturais, que têm característica alcalina e geralmente são venenosos. Quando em soluções, elas dão uma sensação de ser escorregadia. Elas alteram a cor de corantes vegetais. A cor das bases é diferente dos ácidos. Os ácidos no tonassol ficam vermelho e as bases ficam azul. Quando as bases reagem com ácidos, elas formam sais iônicos, que são chamados processos de neutralização. Em relação à estrutura das bases, a maioria das bases iônicas contém o íon hidroxila. É o caso do hidróxido de sódio, do hidróxido de cálcio. Algumas contêm íons carbonatos, como é o caso do carbonato de cálcio ou bicarbonato de sódio. Bases moleculares contêm estruturas que reagem com grupamentos ácidos, principalmente os grupos aminas. Bases comuns nós encontramos na nossa sociedade, por exemplo, é o caso do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ele é também chamado de lixívia ou soda cáustica. Ele é muito utilizado na fabricação de sabão, na fabricação de plásticos, no refino de petróleo. Ele é uma base forte. O hidróxido de potássio, ele é chamado de potássio cáustica. Ele tem como uso no sabão, na fabricação do algodão, na galvanoplastia, e ele também é considerado uma base forte. O hidróxido de cálcio, ele é chamado comumente de cal hidratada. Ele é muito utilizado na fabricação de cimento. Ele é uma base forte. Já o bicarbonato de sódio, ele é muito utilizado na culinária e também como antiácido. Ele é uma base fraca. O hidróxido de magnésio, também chamado de leite de magnésia, é um antiácido e é uma base fraca. O hidróxido de amônio, ele é conhecido como amoníaco e ele é utilizado na fabricação de detergentes, de fertilizantes, explosivos e fibras plásticas. Ele é uma base fraca. Em relação à constante de equilíbrio, nós temos que o nosso reagente, que é constituído de água, de água e mais o ácido, no qual a água se comporta como uma base, ela captura um próton do ácido e forma o ácido conjugado, a água protonada, e mais a base que é o ânion. Quando nós estabelecemos
a fórmula da constante de equilíbrio, nós temos no produto o produto da reação. E embaixo nós temos o nosso reagente. Então a constante de equilíbrio será sempre a relação entre o produto formado e o reagente que foi adicionado. Como a água ela está em proporção muito grande, ela é desprezada, de forma que a nossa constante de acidez ela é dada pela fórmula do produto da água protonada, pela sua base, em relação ao ácido que foi utilizado como reagente. Então, essa constante de acidez, o que ela nos diz? Que quanto mais forte, quanto mais alto for esse valor, mais forte é o ácido, né? Então, como o valor da constante de acidez ela é expressa com um valor muito pequeno, é melhor utilizar o pKa, que apresenta um valor mais fácil de observar. O pKa ele é o cologaritmo da constante de acidez. Então, é mais usual se expressar a acidez através do pKa. O pKa, então, é o inverso do logaritmo da constante de acidez. Aqui nós temos uma figura que mostra que quanto menor ou mais baixo for a constante de acidez, maior é o pKa. Em relação ao pH, o pH é o inverso do logaritmo da concentração de prótons. Então, o termo P, ele significa o logaritmo de. Assim, para uma solução a 25 graus, no qual a concentração de hidrogênio é 1 vezes 10 na menos 7 molar, o pH pode ser calculado dessa forma, como mostra essa equação, no qual nós temos o logaritmo de 1 mais o logaritmo de 10, da base 10 elevado a 7, no qual o logaritmo de 1 é 0, e nós temos então o logaritmo 7. Então o pH da água é 7. Em relação à acidez e basicidade, é muito importante que a gente entenda que quem é ácido, quem é base numa equação, depende do que a gente está comparando. Por exemplo, se nós temos uma reação entre a amônia e a água, quem é a base, quem é o ácido? Bom, a base mais forte aqui é a amônia, né? Então, o ácido vai fornecer um próton para a amônia e vai produzir o ácido conjugado, que será o NH4, com sinal positivo, e o ânion hidroxila com sinal negativo, que é a base. Então, essa acidez, ela mede a tendência de uma substância a doar prótons, e a basicidade, ela mede a afinidade da substância por um próton. Então, se nós tivermos uma baixa concentração de ânions hidroxila, nós vamos ter uma alta concentração de prótons. Então, um composto que tem baixa tendência a ser base, ele tem alta tendência a ser ácido. Então, um ácido forte tem grande tendência a liberar prótons, e sua base conjugada tem pouca afinidade pelo próton. Ácido fraco, ao contrário, ele tem pouca tendência em liberar prótons e tem um pH baixo. Melhor. O ácido fraco, ele tem pouca tendência em liberar prótons e tem um pH relativamente alto. Então, o pKa vai ser sempre a relação entre o produto formado pelo reagente. O pKa, então, ele é o logaritmo da constante de acidez. Assim, se nós tivermos, por exemplo, uma reação entre o ácido acético e a água,
e no qual forma-se água protonada e o ânion acetato, nós teremos uma constante de acidez, no qual nós teremos como produto a água protonada e o ânion acetato. E como denominador nós teremos então o nosso reagente, que vai ser o ácido acético. Então, se nós quisermos determinar a constante de acidez, por exemplo, do ácido acético, como que tem uma constante de acidez em torno de 1,76 vezes 10 a menos 5, basta nós utilizarmos essa fórmula do pKa, que é o logaritmo da constante de acidez. E nesse caso, então, vai ser o logaritmo de 1,76 vezes 10 a menos 5. Isso vai nos dar um valor de 4,75. Aqui nós temos uma relação entre ácido e base, em que nós temos na parte superior os ácidos mais fortes e suas bases conjugadas. E na parte inferior, os ácidos mais fracos e sua base conjugada. Então, os ácidos que são muito fortes, eles têm pKa fortemente negativos, como é o ácido hexafluoreto do antimônio, o ácido iodídrico, o ácido sulfúrico, o ácido bromídico. E, por sua vez, os ácidos fracos são os hidrocarbonetos, por exemplo, é o caso dos alcanos, dos alcenos, das aminas e assim por diante. Então, ácidos fortes, eles transferem todos os seus prótons para a água. Sua base conjugada tem muito pouca tendência em remover esses prótons da água. Assim, por exemplo, o ácido sulfúrico, ele fornece todos os prótons para a água. E a sua base conjugada, que é o ânion sulfato, ela tem pouca tendência a remover esses prótons que foram adicionados à água. Também é o caso do ácido nítrico, do ácido clorídrico, todos eles são ácidos fortes. Ácidos intermediários estão colocados nessa tabela, que é o caso do ânion sulfato, do ânion fosfato, do ácido clorídrico, do ácido acético e assim por diante. A acidez vai diminuindo, né? E nós temos os ácidos mais fracos, são, por exemplo, os hidrocarbonetos, o hidrogênio, a hidroxila. Então, ácidos fracos, eles transferem parcialmente os seus prótons para a água. Assim, forma-se uma mistura de íons e moléculas de ácidos. As bases conjugadas têm uma tendência de remover prótons da água. Ácidos desprezíveis, como os hidrocarbonetos, no caso do metano, do etano e assim por diante, eles contêm hidrogênio, mas sua acidez é muito pequena. Eles não transferem prótons para a água. Suas bases são fortes e removem prótons da água. Exemplos de base, por exemplo, do metano, é o caso do ânion metila. Uma observação que se tem que fazer é que na escala pH ela é logarítmica. Então isso significa que soluções que difiram do pH, por exemplo, em uma unidade, elas possuem uma concentração 10 vezes maior. Então a gente não deve confundir pH com pKa. pH se emprega para descrever a acidez de uma solução. pKa é um valor característico de uma substância em particular, da mesma forma como se indica o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Ele indica a tendência de uma substância de doar o seu próton. O pKa é bastante útil, por exemplo, quando nós temos uma reação de equilíbrio, e se nós soubermos o pKa do ácido, nós podemos saber se a reação se desloca para em direção aos produtos ou na direção dos reagentes.
Aqui nós temos umas escalas de basicidade e acidez, no qual, por exemplo, o hidróxido de sódio, 0,1 molar, ele tem pH 13. Né? A amônia, por exemplo, tem um pH 12. Então significa que o hidróxido de sódio ele é 10 vezes mais ácido, mais básico do que a amônia. Por exemplo, o leite de magnésia, que é uma base, ele tem pH 10. Portanto, a amônia, que tem pH 12, ela é 100 vezes mais básica do que o leite de magnésio. Uma das características interessantes do nosso organismo é a tendência como nós determinamos ou sentimos a acidez ou basicidade, ou se é salgado ou é doce. Então, na língua, nós temos células que são células chamadas epiteliais e que ficam em volta do centro da língua. Elas são extremamente sensíveis e são substituídas em períodos, por exemplo, de 10 dias. A sua superfície, ela envia informações ao sistema nervoso quando a saliva entra em contato com algum alimento ou bebida, e esse encaminha para o cérebro, que identifica o sabor, se ele é bom ou não. E ela é dividida em papilas fungiformes, circunvaladas, filiformes e foliáceas. Descobriu-se que todas as papilas detectam diferentes sensações, porém cada uma é sensível a uma espécie específica. Por exemplo, na língua, nós temos, por exemplo, no lado esquerdo, um gosto azedo, e na ponta da língua nós sentimos um gosto doce. No lado direito, nós temos papilas que nos dão também o gosto azedo. E no fundo da língua, nós temos papilas que nos dão a sensação de amargor. Algumas aplicações de ácido e base. Ácido clorídrico, por exemplo, que é chamado de ácido muriático nas ferragens, ele é muito utilizado para limpeza de piso e parede, de pedras e azulejos. Também ele é utilizado na indústria de petróleo, para a dissolução de rochas, na produção de corantes, na indústria de couro, na hidrólise de amidos e proteínas, na limpeza de metais ferrosos. E ele é encontrado no suco gástrico e auxilia na digestão. Ele é preparado com mistura de hidrogênio e cloro. Já o ácido nítrico, ele é vendido em diferentes soluções, e entre os sais dos ácidos nítricos estão importantes compostos como o nitrato de potássio, que é empregado na fabricação da pólvora, o nitrato de amônio, que é utilizado como fertilizante. Ele também é utilizado na síntese do nylon, que utiliza o ciclohexanol como matéria-prima. Ele é utilizado também na fabricação de corantes, de explosivos, como a nitrocelulose e do ácido pícrico. E também de diversos ésteres orgânicos. Também é utilizado em fibras sintéticas, na nitrificação de compostos alifáticos e aromáticos, na galvanoplastia, na fabricação da seda, na produção do ácido benzoico e vários outros produtos sintéticos. Determinar o pH de um fármaco é muito importante para saber que tipo de estrutura tem o nosso fármaco. Então, na farmacologia, pode ser usado para melhorar o coeficiente de partição entre o óleo e a água. Então, quando se produz um determinado medicamento, se verifica o chamado coeficiente de partição, ou seja, em qual das concentrações ele se dilui mais,
se na concentração de óleo ou na concentração de água. Como o nosso organismo ele é constituído também parte de água e parte de óleo, é importante saber como o nosso fármaco ele vai se solubilizar nessas soluções. Então, é possível verificar o grau de ionização das substâncias e determinar o seu movimento entre as membranas celulares. Para a absorção dos fármacos é necessário a transposição da membrana biológica. Essas membranas são as dos tratos gastrointestinal, ou também membranas respiratórias e vasculares. Os principais compartimentos biológicos têm pH definido, tais como a mucosa intestinal, que ela tem pH 5, a do plasma, que tem pH 7,4, e da mucosa gástrica, que tem pH em torno de 1. Assim, é possível sintetizar um fármaco com um comportamento farmacocinético, ou seja, aonde ele vai se absorver e vai se distribuir, com propriedades melhoradas. Quando o pH é ácido e a droga é um ácido fraco, ela permanece na sua forma molecular, não se dissociando, o que contribui para a sua absorção. Quando o meio é básico e a droga é um ácido fraco, ela se dissocia, tornando-se polar, o que dificulta a sua absorção. Portanto, é fundamental se determinar o pH e ajustar o pH do medicamento ao meio em que ele vai atuar. O que temos no nosso organismo é chamado sistema tampão ou sistema buffer. Nós utilizamos aqui o termo sistema tampão. Sistema tampão são soluções que atenuam a variação dos valores de pH ácido básico, mantê-los aproximadamente constante, mesmo com a adição de pequenas quantidades de ácido e base. As soluções tampão podem ser formadas por um ácido fraco ou por uma base forte, ou por sua base fraca com um ácido forte. As soluções tampão são usadas sempre que se necessita um meio com pH aproximadamente constante. Então, no nosso organismo é fundamental ter um controle do pH, porque as proteínas e as enzimas, elas atuam com determinados pH. Então o organismo ele tem que controlar sempre o valor do pH. E para controlar o pH sanguíneo, ele envolve o uso de sistema tampão químico, que protege contra alterações repentinas na acidez ou na alcalinidade. O sistema de tampão de pH são combinações do próprio corpo que ocorrem naturalmente quando há ácidos fracos e bases fracas. Esses ácidos e bases fracas existem em pares. Por exemplo, o CO2, ele combinado com a água, ele forma bicarbonato, que é um ácido fraco. Então, sob condições de pH normal, o sistema de tampão de pH funciona quimicamente para minimizar as alterações de pH das soluções pelo ajuste de proporção de ácido e base. Então, esse desequilíbrio no organismo, se for desequilíbrio na forma ácida, é chamado de acidose. Se for na forma básica, ele é uma forma chamada de alcalose. O próprio organismo ele se autorregula para equilibrar esses desequilíbrios que possam ocorrer no nosso organismo. Quando se trabalha com ácidos, é sempre importante se utilizar equipamentos chamados de EPI, equipamentos de proteção. E esses equipamentos envolvem óculos de proteção, luvas e avental adequado para o manuseio de ácidos. Ácidos fortes, eles atacam os tecidos, por exemplo, atacam lã, algodão, fibra sintética. Ele é agressivo à pele, ele causa graves queimaduras, principalmente o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A pele fica amarelada em contato com o vapor de ácido nítrico, pois reage com as proteínas que estão presentes na nossa pele. As bases, elas são escorregadias como sabão e oleosas ao tato. Bases fortes sobre a pele causam queimaduras graves. Ela deve ser lavada com bastante água.
Sabão também ataca tecidos de lã, por exemplo, que são formados de proteínas e causam encolhimento do tecido. Indicadores são substâncias que mudam de cor dependendo da acidez e basicidade do meio. Muitos corantes e vegetais são indicadores. Por exemplo, a autocianina. O tornassol ele é extraído de um líquen. Ele fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. A fenolftalina ela é encontrada em laxantes, ela é incolor em meio ácido e vermelho em meio básico. Aqui nós temos alguns medidores de acidez e basicidade. Nos laboratórios existem essas fitas indicadoras de acidez e basicidade que se pode, ao molhar na solução, se comparar então com os padrões na caixinha e verificar qual é o pH. Temos também fitas de indicadores de tornassol, no qual os ácidos, as soluções ácidas tornam o indicador vermelho e as bases azuis. Também existem pHmetros que nos dão o valor da solução, ou se pode determinar a acidez ou basicidade por titulação. Bom, obrigado então, amigos. Leiam o polígrafo e tentam responder às questões. E com isso nós terminamos esse tópico de ácido e base. Muito obrigado e até a próxima semana.